Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e vai estar um pouco barulhento aqui porque eu tô com a janela aberta. Mas, uma vez que eu já falei hoje sobre a série Lobo Solitário, Lone Wolf, que tá vindo pro Brasil aqui com tudo pela Jambô, vou falar de uma série que ainda não tem previsão de ser lançada ou relançada, não sei se já foi, que é aquilo que, pelo menos de todas as séries de livros-jogos que eu conheço, é aquela que é a mais complexa na sua proposta. E é considerada por muitos como a série mais complexa de livros-jogos, pela proposta que difere muito do que o Lobo Solitário apresenta ou o Aventuras Fantásticas apresenta, que é Fabled Lands, que é do Dave Morris e do Jamie Thompson. Essa série ela saiu lá na metade, ela começou a sair lá na metade da década de 90. Então, por volta de 95, esse cara, Dave Morris, junto com o Jamie, tiveram a ideia de fazer um livro-jogo nos moldes do Fighting Fantasy e do Lone Wolf, que já existiam, já eram bem sucedidos naquela época. Né? O Fighting Fantasy é lá do final de 70, começo de 80, o Lone Wolf é de 84, então já tinha 10 anos depois do Lone Wolf, logicamente já tinha várias outras séries, mas eles vieram com uma ideia muito bacana, que é fazer uma série de livros-jogos de mundo aberto. Geralmente num livro-jogo você tem uma quest muito específica, né? Por exemplo, no primeiro livro do Lobo Solitário, você interpreta um cara que precisa cruzar um certo território para chegar até o rei, para falar dele do ataque dos Dark Lords e pro reino se prevenir desses ataques. No Aventuras Fantásticas, cada livro você tem uma quest, uma missão. Por exemplo, na mansão do inferno, você tem que sobreviver uma noite naquela mansão. No Feiticeiro da Montanha de Fogo, você tem que enfrentar o feiticeiro no final. Né? No Templo do Terror, você tem que achar as relíquias dracônicas. No Fabled Lands é diferente. Qual que foi a proposta deles, que foi genial, e eles tiveram a ideia de inicialmente ter 12 livros, e na verdade 6 foram lançados na década de 90 e um sétimo foi lançado depois. Então, tecnicamente, ainda tem 5 livros em haver aí da saga. A ideia deles foi, você tem um mundo de jogo, que é esse mapa maravilhoso. Esse mapa é um dos mapas mais bonitos que eu já vi, assim. Esse mapa é fantástico. E qual que foi a proposta deles? Você vê que o mapa está dividido aqui nos quadradinhos em vermelho que tem números. Qual é? Cada livro ele foca numa determinada região. Por exemplo, o primeiro livro, que chama The War Torn Kingdom, ele se passa aqui em Sokara, né? E é muito, muito bacana, porque qual que é a proposta? Primeiro, você não tem uma quest principal. Você vai passeando, você pode ir na cidade de Marlock, você pode ir no porto de Yellowport, e cada lugar tem várias coisas acontecendo, e aí você pode simplesmente ficar passeando, vendendo coisas, jogando nas tavernas, ou você pode entrar num templo e pegar uma missão daquele templo. Por exemplo, na última sessão que eu fiz aqui em Sokara, eu entrei num templo, tem uma sessão lá que é meio assim, você pode escolher qualquer lugar da cidade que você vai, tem umas 15 opções. E eu entrei nesse templo, que era o templo de Nigel, se eu não me engano, Nigel, em que lá tinha uma das missões que era, eu podia aceitar, que escapou, é um templo dedicado a um deus da morte, né? E eles fazem vários experimentos com mortos-vivos, e um morto-vivo escapou nos subterrâneos desse templo. Então você pode aceitar essa missão. Então você aceita ela e você vai. Quando terminou essa missão, ou quando você não consegue, por exemplo, eu não consegui, porque eu não consegui achar a entrada do local em que o morto-vivo possa estar indo, e no dia seguinte eu fiquei sabendo que já tinha alguém entrado lá e feito essa missão. Então você pode pegar várias missões. Essas missões são bem simples ou muito complexas, vai depender muito de cada uma. Essa do morto-vivo, basicamente ela ia se resolver em 2 testes. Eu já vou falar do sistema de regras. Eu não passei nenhum dos 2, perdi a minha chance. Mas eu poderia ir em outro templo e pegar uma outra missão. Então tem várias coisas aí que você pode fazer. Então é um mundo aberto. E tem outra também, isso no livro 1. Se você tiver mais livros, você pode viajar. Por exemplo, no meio do livro 1, eu posso estar numa entrada que me permite viajar para um outro local. Por exemplo, de repente eu estou lá no meio da história
né, depois de umas 20 referências, eu estou num lugar que vai ter uma caravana saindo para Golnir. O que eu posso fazer? Eu pego o livro número 2 e lá tem uma entrada que é para quem acabou de chegar de uma caravana. Aí, logo em seguida, eu posso voltar. De Golnir, foi lá, não gostei muito, não apareceu muita missão. Eu posso voltar para Sokara. Ou eu posso, de repente, pegar um transporte, né, aqui para as grandes steppes. Então, ele é um livro-jogo de mundo aberto. Quanto mais livros você tem, maior as opções. E são muitas, porque cada livro tem, acho que no mínimo é 650, não, acho que no mínimo é 700 entradas. Tem alguns que chegam a ter 900 referências. E é muito complexo, porque cada lugar tem muita coisa para você visitar, tem muita informação, tem muito lore. É um mundo muito vivo, né? E o que acontece? Como eles sabem que conforme os livros vão passando, você vai mantendo o mesmo personagem, ele vai ficando mais poderoso, ele vai tendo mais posses, ele vai tendo mais atributos. Conforme vai se passando, cada região ela vai ser mais desafiadora que a anterior. Então a região do livro 1, ela tem muitos perigos, mas a região do nível 2, do livro 2, tem muito mais. A região do nível 6, então, né, você pode logo de cara pegar um navio e viajar para lá, mas você não vai sobreviver de jeito nenhum. Então tem essa também, né, que é muito comum que a gente vê em MMORPG, que você precisa ficar passeando ali por uma certa região, ganhando experiência, acumulando dinheiro, para poder partir para outros lugares. Então, na verdade, o Fablelands ele é um grande mundo aberto. Então, provavelmente ele é uma das séries de livros-jogos que mais se aproximam do RPG, pela quantidade de opções que você tem, porque tem lugares que é absurdo, assim, você chega num lugar, você tem 15, 16 opções, vai muito além. E tem um sistema de regras que é muito, muito bacana. Então você tem 6 atributos que vão desde magia, scouting, né, que é a capacidade de achar trilhas e tudo mais. Você tem 6 atributos. Esses atributos eles variam, né? Você tem personagens prontos que você escolhe já no começo do livro. E aí toda vez que você vai fazer um teste, aí o livro pede o teste, é o seguinte, ele dá o atributo, por exemplo, faça um teste de magia, dificuldade 10. Então você rola 2d6, soma com o valor do atributo e o resultado tem que ser maior do que a dificuldade. Se for igual já não vale, tem que ser maior. Basicamente essa é a mecânica básica, basicamente é isso aqui. E o combate é igual, só que em vez de ter a dificuldade, você joga o seu atributo, os seus 2 dados, soma um atributo relacionado a combate, mas qualquer bônus que você tenha por causa de arma e tem mágico, e você tem que tirar maior do que a defesa do inimigo. E a mesma coisa, o inimigo faz o mesmo, ele joga 2 dados, tem que tirar maior do que a defesa sua, né? E é isso, basicamente. Então é muito bacana. Como eu falei, né, tem 7 livros disponíveis, 6 da fase clássica lá, depois um que foi um financiamento coletivo que fizeram em 2017. Então tem 7 que são marcados aqui. Na verdade, esse mapa ele não tem o 7º, né? Acho que esse mapa ele foi feito na fase clássica. Eu não sei. Tá aqui, ó. O 7º, se eu não me engano, ele se passa aqui, ó. No oeste, se eu não me engano. Posso estar falando bobeira. E ainda tem mais 5 que foram planejados. Eu não sei se vai ter, se não vai ter, não faço ideia. É muito interessante. Como é que é o texto em si? Ele é um mundo de alta fantasia, ele tem muita influência dos mundos de D&D mesmo, né? E as descrições é assim, geralmente a descrição do local quando você chega, ela é uma referência maior, bem detalhada e muito bem escrita. Depois disso, em cada lugar, as referências são menores, é uma coisa mais prática. Se você quer fazer tal coisa, vá para tal. Então já não fica tão descritivo. Então, ele é um livro que ele alterna muito a parte descritiva, que é geralmente quando você chega num lugar novo, e as missões dentro daquele lugar, elas são muito práticas e até mesmo curtinhas, o que até justifica ter 700, 800, 900 referências. Eu gosto demais, eu acho fantástico, né? É um páreo duro aí, né?
entre Aventuras Fantásticas, Lone Wolf e Fabled Lands. Mas para quem quer ter uma experiência mais RPGística, é o Fablelands, né? Fablelands ele é quase que um RPG mesmo, de texto, de tanta opção e de tanta coisa que você pode fazer. Assim, as possibilidades narrativas de escolha do Fablelands ela é muito superior a de qualquer um dessas outras séries que eu citei aqui, do Lone Wolf e do Aventuras Fantásticas. É isso, galera. Então, vamos torcer, né? Já tá chegando aí o Lone Wolf aqui no Brasil. Não é um devaneio, nem um delírio grande imaginar que possa vir o Fablelands também aqui. É isso então, galera. Então, espalha aí, comenta bastante, quem sabe a Jambô, já que a Jambô está investindo, ela está trazendo livros novos da Aventuras Fantásticas, ela está trazendo o Lone Wolf, quer dizer que o livro-jogo, galera, ele está tendo uma saída boa. Ele está tendo uma excelente saída. Então, né, se a gente falar bastante, se a gente tornar esses livros um pouco mais populares aqui no Brasil, eu não acho que seria impossível não ter isso publicado logo. É isso, galera. A gente se vê. Um abraço.